E agora, Ednei, vamos para fazer a conexão aqui, nossa grande Curitiba, Paraná, aqui com o Rio de Janeiro, onde está a nossa deputada federal, Rosane Ferreira, que participa da Rio Mais 20. Alô, deputada, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Ednei, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Iguaçu. Como é que está o Rio de Janeiro? Hoje... Continua lindo. Mas hoje amanhecemos com a chuva e o sol cinza de Curitiba. E os chefes de estado chegando, né? São muitos os países envolvidos e agora começa a cúpula do nível alto, os participantes, ou seja, os chefes de estado propriamente dito, e hoje o Rio amanheceu com chuva. Mas estamos aqui, eu estou nesse momento numa reunião com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e outros ministros do planejamento de países da América Latina, discutindo o desenvolvimento sustentável, ou seja, como que os países podem crescer economicamente, incluindo a sua gente e cuidando do meio ambiente. É esse o pulo do gato, é isso que nós temos que buscar, crescer, incluir e proteger. É o que a nossa presidente tem dito e é a tônica desse encontro. Todos os chefes, quer dizer, estarão presentes, chefes de Estado, ou tem algumas ausências significativas? A princípio, não, chefes de Estado tem várias ausências. Está acontecendo nesse momento também um encontro do G20, que são uns países poderosos aí, né? É no México. Então, né? provavelmente, Barack Obama não estará aqui, né? Mas uma grande, são mais de 94 chefes de estados confirmados, né? Até 4 dias atrás, estavam 94 confirmados. China virá? O primeiro-ministro da China virá. Virá. Pelo menos é o que se comenta, que virá. E é importante, essa sua pergunta, você está ligado, é importantíssimo que a China esteja presente. Claro. Até porque a China tem um comércio predador, né? Olha o quanto que o Brasil tem problemas com relação à China, da forma com que chegam produtos feitos na China com preço muito menor que os brasileiros, o que desestabiliza a nossa economia. Em contrapartida, nós não podemos ter sanções ou ter muitas medidas preventivas, porque a China consome e compra da gente muita matéria-prima, como ferro, por exemplo. Veja como é que as coisas são complicadas, né? Então, a China é um grande comprador de commodities brasileira. Em compensação, ela vende para o mundo inteiro produtos industrializados e, às vezes, com preços baixíssimos, porque lá eles não têm o mesmo cuidado trabalhista que nós temos, né, os mesmos encargos, é outra relação. E isso desequilibra a nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos radicalizar e dizer não queremos mais comprar da China, porque o que a China compra do Brasil é que nos garante o superávit primário e a estabilidade econômica. Veja como é complicado essa história, né, Eduardo? Não é fácil. Deputada Rosane, bom dia. Ednei. Deputada, qual seria o principal momento que a senhora poderia, de certa forma, aí, destacar da Rio Mais 20 agora com a chegada de todas as autoridades internacionais, que seriam dos principais pontos aí de maior destaque a ser discutido na Rio Mais 20? O maior desafio é desenhar essa tão sonhada economia verde. Eles não conseguiram chegar a isso com o documento, o relatório final, né? Os técnicos, os embaixados, os diplomatas. Houve muita polêmica até, né? Eles não conseguem desenhar esta economia verde, ou seja, esta questão de valorizar o recurso natural, de valorar, de dar valor ao desgaste dos recursos naturais investidos no qualquer empreendimento. E essa coisa de realmente valorizar a floresta em pé, ou manter rios limpos, essa coisa de valorizar isso, eles não conseguem chegar. A crise econômica na Europa tem deixado as pessoas muito apreensivas em assumir compromissos. Vamos, por exemplo, assumir compromisso de reduzir emissões de gás carbono.
gás carbônico. Isso significa investir quanto nas indústrias, isso significa deixar quanto mais caro e mais complicado a indústria. Por exemplo, essas coisas eles não sabem, não conseguem determinar e ficam com medo de estabelecer metas. Ontem, por exemplo, teve uma reunião das 40 maiores cidades, né? E nessa reunião do C40, estavam presentes, citados como, na verdade não eram mais 40, no final fecharam quase 50 cidades, mas o grupo é C40. Nas C40 estava lá Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Os prefeitos, encabeçados pelo prefeito de Nova York, assumiram um compromisso de reduzir as emissões de carbono. As emissões e de reduzir, de cuidar dos prédios públicos, de evitar o desperdício de energia, assumiram uma série, mas são cidades individualmente. As nações como um todo, principalmente o bloco europeu, se sente preocupado de assumir compromissos, de reduzir isso, reduzir aquilo, com a estabilidade econômica. Então esse é o grande problema. Agora, tem coisas aqui fantásticas no sentido de aprendizado, Ednei. Quero deixar uma coisa bem clara, por exemplo. Ontem a gente ouvia um chefe, alguém de um departamento de uma cidade da Alemanha, e ele contava, não vale a pena entrar nos detalhes, ele contava uma cidade importante da Alemanha. Ele contava, por exemplo, iniciativas como, lá é super taxado e é taxado quem impermeabiliza o solo. Por exemplo, os grandes estacionamentos, eles pagam por ter impermeabilizado o solo, por não deixar a terra infiltrar a água. Porque eles sabem que quando chove sobre essa cidade, pelas grandes impermeabilizações, a água vai correr muito mais rápido e pode provocar, por exemplo, enchentes. Sem contar uma outra questão, quando impermeabiliza o solo, a água não infiltra e não alimenta o lençol freático, que causa um desequilíbrio no ciclo natural da água. E, portanto, ele tem que pagar por isso. Você veja o que é a discussão dos países desenvolvidos. Se isso influencia na vida de outras pessoas, ele não pode simplesmente usar a terra para ganhar dinheiro, né? Que é uma outra, e usar o terreno, o solo, para só produzir dinheiro. Ele tem que sentir que estas coisas afetam a vida de outras pessoas e ele paga por isso. Então, são discussões muito interessantes aqui. Olha, coincidentemente, eu aprovei, consegui aprovar um relatório, eu fiz um relatório na semana passada, aqui na Câmara, né, lá na Brasília, na Câmara no Rio, vocês estão aí, e lá em Brasília, eu aprovei o meu relatório estabelecendo uma política de drenagem urbana para o Brasil inteiro. Então, a gente está indo junto, estamos na direção correta. Enfim, uma outra questão que eu achei importantíssima ontem, com as mudanças climáticas, muitos animais saem da sua área natural e vão para outras. E lá desequilibram o meio ambiente, competem com os animais nativos, né? Acabam mudando toda a harmonia que tem no meio ambiente. Nós nunca falamos disso. Nós não falamos sobre o impacto das mudanças climáticas sobre os outros seres vivos, porque a gente só vê o homem, né? A gente só vê o ser humano. Então, isso já está sendo altamente discutido nos outros países. Eles têm problemas imensos com animais que saem de uma área e vão para outra área, até por interferência do homem, até por uma série de razões e o desequilíbrio que isso ocorre. Eu tenho dito, Ednei, que Deus, quando fez o mundo, e não tem filosofia no que eu falo, não é só a religiosidade falando, mas fez de uma forma perfeita. E nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para cuidar desse patrimônio que nos foi dado por Deus. Ok, deputada Rosane, claro que tem que ter bastante tempo para discutir isso aí, e gostaria que a senhora, em outras ocasiões, voltasse também a passar também para nós o que está se discutindo, de repente, amanhã, inclusive, né? Ótimo. Porque são questões, sim, de grande relevância, né? E para isso Dilma, demanda tempo, exatamente. né? Isso demanda tempo. Desculpem te interromper, só colocando. A Dilma chegou às 5 horas da manhã,
ela está no mesmo hotel onde estão os deputados, né? No caso, nós somos 50 deputados representando a Câmara, dos 513, 50 foram escolhidos para estarem aqui. Nós somos 50, são muitos os eventos, é gente do mundo inteiro aqui, do mundo inteiro, são ONGs, são trabalhadores, são defensores de minorias, todo mundo está no Rio de Janeiro, é muita gente, mas a presidente chegou agora às 5 horas da manhã e às 3 horas da tarde ela fará uma reunião com os chefes, às 4 lá abre oficialmente o evento da ONU. As coisas não estão acontecendo da maneira que a gente queria. Nós queríamos que fosse claro para todo mundo que nós temos que cuidar, preservar, incluir, proteger. Isso não está muito claro. Algumas pessoas fazem uma crítica muito grande. Mas eu acho que só essa visibilidade, por exemplo, falar na Rádio Iguaçu sobre preservação ambiental, isso está sendo feito em todos os lugares. Agora mesmo estava com outros deputados que estão sendo chamados nesse momento para falar nas suas rádios, nas suas TVs, né, no local onde que moram. E todas essas pessoas, isso cria uma onda, as coisas estão sendo faladas. E eu quero deixar a linguagem muito simples para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão aí escutando o que estamos falando. Nós temos que usar a economia no sentido da palavra eco, né, do cuidado da ecologia, do ecossistema. E a economia, como fazia a nossa avó, economizar recursos naturais, economizar. É uma coisa, não desperdiçar água, não desperdiçar energia, não desperdiçar matéria-prima, né? E nós temos que buscar esse caminho. E mesmo que para isso nós temos que rever a nossa forma de produzir e consumir, Eduardo. E consumir. A gente tem que ter esse entendimento, né? 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. 7 bilhões. É gente demais. E se a gente não rever a forma de se relacionar com esse planeta, nós vamos pagar o preço. No Brasil somos 200 milhões, né? Temos muito terra, mas o planeta são 7 bilhões. E não há, se não cuidar, nós vamos ter problemas, primeiro, de alimento, de água, né? E depois todo o resto que vem atrás disso. Tá ok? Okay. E eu deixo você informado, eu estou fazendo a minha parte, tenho discutido algumas coisas, colocadas outras, tentando representar cada araucariense, contendense e paranaense como um todo da melhor maneira que eu posso. Muito bom. Deputada, infelizmente nós somos escravos do tempo, né? Isso. Mas sempre estamos à disposição aí para qualquer outra informação que seja importante aí do Rio de Janeiro, tá bom? Tá ok. Um abraço bem grande, um abraço a todos os ouvintes da nossa Rádio Iguaçu. Bom dia a todos.